Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que vos salva mais uma vez, presbítero Paulo. Seja bem-vindo ao nosso canal, sou professor de teologia, amo estudar e estamos aqui para tentar contribuir no ensino aqui mais uma vez para vocês. Hoje o tema é hermenêutica. Nós vamos trabalhar de forma, vamos tentar ser completo, pelo menos aí, para você ter um engajamento daqui adiante, tá bom? Vou tentar ser um ensino detalhado sobre hermenêutica e você, eu creio que vai ser edificado de alguma forma. Antes de começarmos aqui a nossa aula, eu quero que você curta esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas com esse ensino, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu comentário. É muito importante, talvez para você é muito simplório, mas para nós é muito importante porque ajuda a dar engajamento no nosso canal. Pois bem, sem muitas delongas, solta a vinheta. Meus queridos, dentro da teologia, a hermenêutica, eu acredito que é uma das matérias mais complexas, mais difícil e que exige mais aí do aluno. Mas é possível de aprender com todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas, todos os módulos dentro da teologia é possível aprender. Mas eu acredito que vai gastar um pouquinho mais de dedicação, tá bom? Vai gastar um pouquinho mais de dedicação. A hermenêutica, vamos lá, a hermenêutica, para quem não sabe, é a palavra, né, que vem do grego hermeneuein, que significa interpretar, significa esclarecer, revelar ou traduzir. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da questão hermenêutica, você vai tentar traduzir, interpretar, entender, tá? O texto bíblico, porque aqui nós vamos tratar da hermenêutica bíblica, tá? Nós vamos tratar da hermenêutica bíblica. Então, há esse empenho para tentar descobrir mais, para esclarecer as verdades da própria palavra de Deus. E é interessante que a hermenêutica é uma ciência, então, de interpretação de textos. Enquanto nós vamos trabalhar em um outro ponto também, que é dentro da própria hermenêutica, que é algo coligado com ela, não tem como desvincular, que é a exegese. Nós já trabalhamos aqui, dando uma pequena pincelada no que é hermenêutica, propriamente dita. Agora, o que é exegese? A exegese, por sua vez, é a interpretação crítica de um texto. Então, vamos supor que você que está me ouvindo é um médico. O médico, para ele mexer num paciente, para ele cuidar de um paciente de alguma forma, tem que saber do que ele vai mexer. Então vamos supor que eu sou médico, você é o médico, abre um paciente para fazer uma cirurgia, você já conseguiu ver o que estava desvendado. É lógico que conseguindo ver ali já ajuda você a entender. Olha, um exemplo, dentro da barriga tem vários órgãos ali que era desconhecido porque tinha um tecido, tinha uma pele tampando. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos irmãos, é que a hermenêutica nos faz ter uma clareza do texto, nos ajuda a esclarecer, interpretar. E se nós esclarecemos, interpretamos, conseguimos também ensinar com mais facilidade, não é mesmo? Agora, imagine que você abriu, você viu, mas você quer se aprofundar um pouco mais. Você quer encontrar a situação ou um problema, desvendar esse problema e usar a ferramenta certa dentro desse paciente que está abrindo, que foi aberto, melhor dizendo, você vai precisar da exegese. Porque a exegese é mais profundo ainda. Na exegese, você é crítico. Você tem uma interpretação crítica de um texto. Viu como que é interessante? Então você vai cavar um pouquinho mais. Agora, é lógico que eu só conjecturei a questão de médico, não tem nada a ver, né? Mas por alguns outros pontos tem, que é a questão de você realmente esforçar do que você for ler um texto da Bíblia normal, sem esse estudo, que nós chamamos de hermenêutica bíblica.
né, e também da exegese. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Se você não curtiu ainda, curta, né, que vai ser uma bênção para sua vida. Para mim, já foi, né? Eu amo aprender e isso me ajudou muito a entender a Bíblia Sagrada. Então, a hermenêutica, queridos irmãos, grava aí, tá? É a ciência de interpretar corretamente a palavra de Deus. Porque existe outro tipo de hermenêutica, por exemplo, a hermenêutica jurídica. Vai trabalhar, né, aprofundando aí nas leis, etc. Mas a hermenêutica bíblica vai trabalhar no próprio texto, tá? E só um momento. Então, sendo assim, meus queridos, a hermenêutica é a arte de você apurar o sentido do texto bíblico de forma correta, tá? Então há um estudo profundo, né, de vários eruditos, a qual trouxe vários tipos de ferramentas, vários tipos de manuseio para tentarmos entender um pouquinho mais da palavra de Deus. E haja visto, é lógico, claramente, que isso é só esforços humanos. Tem dado muito resultado bom, mas precisamos ser, independente de qual tipo de estudioso no que tange aí trabalhar sobre a Bíblia, ser espirituais, ter dedicação, ter comunhão com o Espírito Santo, que é ele que nos ajuda a esclarecer as verdades pautadas na Bíblia, tá bom? Vamos continuar então. Então, amados irmãos, amados alunos, é a ciência que enuncia princípios e investiga leis do pensamento e da linguagem, tá? Então, há esse contexto todo. E no que se trata de exegeses, que eu disse que é um pouquinho cavar um pouquinho mais, as pessoas, os estudiosos, nós vamos tentar descobrir a questão do contexto, para não virar um pretexto. Vai tentar descobrir quem é o autor, em que época o autor estava, qual que era a cultura da época, quais as suas dificuldades, quais as linguagens que foram escritas esse versículo bíblico, se era grego, hebraico, aramaico e por aí vai, né? Então é algo muito gostoso de você se aprofundar, mas poucos têm se esforçado para tanto, tá bom? Então vamos continuar aqui. É a arte que ensina a aplicar os princípios e comprova a validade deles. Isso tudo está dentro da hermenêutica. E ainda falando sobre hermenêutica, nós podemos dizer, este método tem 3 fases dentro da hermenêutica. Primeiro, análise sócio-histórica. Segundo, análise formal. Terceiro, ou discursiva, né? Formal ou discursiva. Ou terceiro, a interpretação e a reinterpretação. Então, hoje, muitos de nós temos a questão de várias traduções da Bíblia, uma clareza na questão de comentários bíblicos e etc. Isso tudo foi trabalho suado do hermeneuta, o estudioso da Sagrada Escritura, do exegeta, né? E isso tudo tem ajudado bastante a igreja como um todo hoje. Para quê? Para ter uma facilidade mais, uma clareza mais forte, né? Mais intensa da Bíblia Sagrada. Antigamente, alguns anos atrás, vamos dizer assim, há 50, 40 anos atrás, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? Graças a Deus, muitas pessoas têm dedicado, você que é aluno tem dedicado, eu que sou professor tenho dedicado a cada dia mais, aprofundar mais e ajudar o nosso próximo a também tentar entender as Escrituras, tá bom? Não é isso mesmo? Pois bem, continuamos. Então, a hermenêutica está associada ao mito de Hermes. Isso aqui também é muito interessante a gente ressaltar aqui, porque como na mitologia grega tinha um deus com D minúsculo, tá? Um deus pagão, e ele era sábio e etc. Ele desvendava muitas coisas que eram ocultas. Ele tinha, ele era como um mensageiro, né? Ele era como mensageiro no panteão grego, né? Que trazia as verdades para o povo, interpretava o que outros deuses diziam. É uma emboleira terrível, mas isso aí está na história, né, da mitologia grega. Trouxe essa palavra da questão de interpretar, né, diante do próprio nome desse deus pagão, esse deus que não é deus da Bíblia, né, não é deus verdadeiro. E com isso, Hermes vem disso, a hermenêutica vem de Hermes, tá? No sentido de interpretar, não no sentido do paganismo em si, porque nós estamos falando da Bíblia Sagrada, tá?
Então, Hermes é considerado, queridos alunos, o patrono, tá, de comunicação e do entendimento humano. Ele é considerado, inclusive se os gregos adorar e servir esses deuses até hoje, com certeza sim, eles adoram. Eles com certeza têm uma imagem especial para esse Hermes, porque para eles ele era o sábio, o que interpretava, o que trazia clareza, né, para o entendimento humano. Pois bem, vamos continuar? E aí, dentro disso do que eu já falei para vocês, existe a hermenêutica teológica. Essa é muito profunda e ela tem tudo a ver, inclusive, com a exegese. É quase a mesma coisa. Tem poucas diferenças, mas a hermenêutica teológica, pessoal, ela analisa o contexto histórico e cultural da passagem, de cada passagem e etc. Que foi, por exemplo, quem foi o autor, viu aí, igual a exegese? Quem foi o autor, o público-alvo original, distingue entre linguagem literal e figurativa. É muito importante, porque, para quem não sabe, a Bíblia tem essa questão de linguagem figurada, tem a questão de... é uma metáfora, é algo, uma parábola, e por aí vai. Algo figurativo, ou é algo realmente espiritual, ou é algo literal. Então, dentro disso, tem que ter esse estudo, porque muitas pessoas, sem esse estudo da hermenêutica, da exegese, e de tantos estudos que envolvem a teologia, as pessoas, geralmente, elas vão ficar perdidas, e vão confundir, pregar na vida toda, coisa que, por exemplo, é literal, a pessoa coloca como espiritual. É uma metáfora, a pessoa coloca como literal, e vira uma bagunça, né? Ou vice-versa. Então, dentro disso, queridos, é necessário, cada dia mais você, como aluno, se dedicar, se debruçar, e tudo fazer para a glória de Deus. Essa questão da hermenêutica, da exegese, que são artes de interpretação, são trabalhos que faz as pessoas interpretar, principalmente os textos originais, envolve mais esses que realmente amam muito se aprofundar nos originais. É muito difícil, tá? Eu não posso falar que é fácil para vocês, que não é. Quando você vai aprender sobre um idioma, você sabe como que é muito difícil. Principalmente da questão, né, de algo que foi cultural da época, 2000 anos de história, 3000 anos de história, dependendo do texto do Antigo Testamento. Então é muito complicado, mas é maravilhoso para quem ama fazer esse trabalho, tá? E tudo você tem que dedicar mesmo. Então vamos continuar aqui. Você vai conseguir distinguir entre literal e figurativo, como eu disse, e relacionar a Bíblia com a realidade fática. Viu? Como que é tão importante? Então, qual a importância? Pode ser o meio de incentivar o diálogo entre judeus e cristãos. Quando o cidadão, igual eu vi agora recentemente em um podcast, em um debate, um grande teólogo, um doutor em teologia, o irmão Tassos Licurgo, ele debatendo contra um cidadão que é judeu. E aí, qual que é a importância? Pode ser um meio de incentivo, um diálogo, porque essa pessoa que estuda, ela está no pé de igualdade também, porque é humano e se estuda também. Com um judeu, que é daquela terra, conhece, vamos dizer assim, mais próximo os originais, etc. Né? Por mais que não tenha original mais, é só cópias. Mas ele pode conversar no pé de igualdade. Quando você conhece a verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, esse entendimento sobre hermenêutica, você como um grande professor de hermenêutica, por exemplo, de teologia e etc., você vai conseguir ter esse diálogo entre judeus, cristãos, pessoas de outra religião, né? Mostrando para eles a verdade da Bíblia. Contribui para a construção de uma sociedade mais tolerante e pacificadora. Isso aí envolve um monte de coisa, né? Essa questão de tolerante, até para eles respeitar a gente também, né? Respeitar a gente como pessoas estudadas, pessoas racionais, né? Que têm uma fé em Deus e pode tentar o máximo possível provar que ele realmente não é doideira da nossa cabeça e que ele tem feito maravilhas no nosso meio. Glórias a Deus, né? E pacificadora, ensina a distinguir, esse é o último ponto, entre linguagem literal, figurativa, para interpretação precisa, né? Então não é algo que eu acho, que eu penso, não, é algo que eu estudei ao longo da minha vida e eu tenho mais essa confiança porque eu estudei, então é algo preciso, é algo correto. Espero que você tenha gostado trabalhar sobre hermenêutica.
Se você gostar, deixa o seu like para mim ver que você gostou e para a gente trazer outros conteúdos, outras aulas aqui para vocês sobre a questão de outras disciplinas dentro da teologia, tá bom? Deus abençoe a todos, com Deus e a paz do Senhor.